Olá pessoal, como estão? O assunto de hoje do nosso canal vai ser doença de Alzheimer de início precoce. Geralmente a gente associa a doença de Alzheimer a idosos, é uma doença que é muito comum. A gente até considera a doença de Alzheimer como uma doença idade dependente. Tem como fator de risco aí a idade. Geralmente ela acontece após os 65 anos. Caso a doença aconteça antes dos 65 anos, a gente pode chamar de início precoce, Geralmente a doença de Alzheimer ela vai acometer a memória, mas ela também acomete a capacidade de executar um comando, que isso é chamado de apraxia, a capacidade de reconhecer objetos, que é chamado de agnosia, Ela vai afetar a função visoespacial, a pessoa costuma se perder em lugares conhecidos e também ela costuma afetar a questão do humor, É uma doença incurável, não tem tratamento, o tratamento se baseia apenas nos sintomas, ok? Alguns estudos dizem que a doença de Alzheimer de início precoce é responsável por menos de 10% de todos os casos da doença. E geralmente ela vem de uma característica genética herdada, Ela surge quando a pessoa está na faixa etária dos 40 ou 50 anos, mas ela pode acontecer também em pacientes mais jovens. A doença, como eu falei, não tem cura, mas o tratamento, ela pode ajudar a tratar os sintomas e retardar aí a progressão da doença, O diagnóstico precoce é fundamental. Não existe hoje ainda um teste definitivo para diagnosticar Alzheimer e dessa forma, geralmente o médico vai se basear nos sinais e sintomas. Eu sempre foco na questão. O diagnóstico de Alzheimer, ele é essencialmente clínico. A gente pode usar os instrumentos, que são algumas escalas, para poder identificar alterações na cognição, mas o diagnóstico clínico ainda é o diagnóstico ouro que a gente usa para o diagnóstico de Alzheimer, como eu falei para vocês, a doença de Alzheimer de origem genética, ou de origem que acontece precocemente, tem uma origem genética em genes específicos que se desenvolvem, que a gente chama de Alzheimer de início familiar. Essas mudanças fazem com que o cérebro produza proteínas tóxicas, no caso, proteína tau e proteína beta-amiloide, que vão aí causar a doença. Esses genes vão passar de geração a geração com um padrão que a gente chama autossômico dominante, o que significa que a pessoa precisa herdar apenas de um familiar o gene alterado, para desenvolver a doença, ok? Então, mas ele é mais comum também quando o pai e a mãe têm a mesma condição. Então, esses indivíduos que não apresentam essas alterações e não sabem por que desenvolvem a doença, também pode ocorrer aí no caso de Alzheimer de início precoce.